Seja bem-vindo ao canal Assembleianos de Valor. As principais notícias do meio assembleiano com credibilidade e a veracidade dos fatos. Tudo o que você precisa saber. Aproveite e se inscreva já em nosso canal. Muitas das vezes, o nobre pastor Ailton José Alves é alvo de ataques, de perseguição e mal compreensão, devido à sua rigidez e zelo com a Igreja do Senhor Jesus. O ancião assembleiano não permite que pregadores de outros estados preguem nos altares da Igreja pernambucana. São raríssimas as exceções de outros estados, pessoas que já são da região Nordeste que o pastor já conhece o testemunho. E também não permite que os pregadores da AD em Pernambuco preguem fora do estado e saiam viajando soltos por aí. Os pregadores daquele estado são escalados por ele para pregar e servir exclusivamente a igreja em Pernambuco. O pastor Ailton não precisa de levar pregadores famosos para lotar os eventos na igreja nordestina. Mas ele prefere valorizar as pratas da casa. Não é à toa que a igreja pernambucana é uma exportadora de talentos. As pessoas que criticam a administração do pastor Ailton não compreendem que isso é o zelo e cuidado com a saúde espiritual da igreja, para evitar misturas e escândalos. Em muitos ministérios hoje, basta o camarada ter um vídeo viralizado no Facebook ou YouTube, que já levam ele para pregar. Mas na igreja pernambucana a porta é bem mais estreita. Não é à toa que a igreja pernambucana é uma referência. É um modelo de igreja para todo o resto do país. Olha a situação da saúde espiritual das igrejas em outros estados que pisaram na sã doutrina e aceitaram o liberalismo e compara com a saúde espiritual da igreja em Pernambuco. É totalmente outro nível. Naquele estado a sã doutrina é preservada, o mundo não entrou dentro da igreja, existe obediência, respeito e admiração à liderança da igreja e à história da igreja e dos patriarcas da igreja, que doaram as suas vidas pelo crescimento daquela obra. Vale destacar que os nossos pregadores assembleianos de outros estados, a sua maioria são bênção de Deus, são homens e jovens comprometidos com o Evangelho. Mas sempre tem uma minoria, uma geração que está chegando agora, que andam fora da linha. Então por isso o cuidado e o zelo do pastor Ailton José Alves com a saúde espiritual da igreja pernambucana, que é uma luz, é uma referência para o mundo. Assista a seguir uma declaração do pastor Ailton aonde ele explica por que não leva pregadores de outros estados para pregar na igreja em Pernambuco. Foi uma lapada daquelas. Aonde o pastor critica aqueles pregadores que não têm pastor, que não têm liderança. A declaração se deu durante uma reunião de obreiros da Assembleia de Deus no Belenzinho, em São Paulo, no ano de 2005. Enquanto o povo está lá faminto, querendo ouvir, oh meu Deus, a gente aqui com fome, não é verdade, irmãos? E às vezes o rebanho não é alimentado, não é isso? Não é alimentado. Eu nunca vou dizer, irmãos, o nome é o pastor Wellington, pastor José Wellington, eu nunca vou dizer o nome a ele. Por questão ética, mas eu estava em uma convenção geral e tinha um pregador muito conhecido, zangado, porque o pastor Wellington botou um que é o competidor dele para pregar no encerramento. E ele na abertura. E ele disse, na abertura tem poucos pastores. E começou a discutir. Mas que bobagem, irmãos. Que vaidade. É como Jesus disse aqui, desejam os primeiros lugares. Se não sair no mensageiro, pode esperar que é uma briga. Que bobagem, irmãos. Quando eu vejo essa gente brigando por essas besteiras, me permita, irmão. Eu me lembro daqueles servos de Deus que estão lá no pé da Serra do Araripe.
ganhando almas, sem ter vaidade, nem querer consagração às vezes. E eu digo, meu Deus, como eu desejaria ser um daqueles, esperando Jesus, para prestar conta do seu árduo trabalho e receber dele a recompensa. E nós vamos ter muitas decepções, irmãos. Vamos ter muitas decepções. Porque na presença do Senhor, gente que a gente pensava que era estrelona, só que quando chega lá, chega apagada. Mas Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude, meus irmãos, a cuidar do rebanho. O rebanho está aí à mercê de ataques. À mercê de ataques. Precisando da palavra. Precisando da palavra. Com fome. E Jesus disse assim: cuidado, façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Paulo combateu de forma veemente esses ensinadores. Romanos capítulo 2 e versículo 21, meus irmãos. Graças a Deus só falta 10 minutos, meus irmãos. Graças a Deus. Romanos capítulo 2, versículo 21. Diz assim: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? É a Bíblia, viu, irmão, que está dizendo, não sou eu não, pelo amor de Deus. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Já pensou, irmão, se eu dissesse isso aqui hoje de tarde? Paulo não media, ele dizia mesmo. Quem quisesse ficar com raiva, ficasse. Era isso mesmo. O problema nosso é esse, irmão, que a gente quer agradar. Não é? A gente se preocupa muito. Então, ele combateu de forma veemente esses homens que ensinavam, mas não viviam. Deus chama de ímpio quem ensina e não pratica. É sério. Salmo 50, versículo 16 e 17, meus amados. Salmo 50, versículo 16 e versículo 17. Nos diz assim: mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Deus desautoriza aquele que não vive pela palavra a proclamá-la, a pregá-la. É muita responsabilidade a nossa. Não é, irmãos? É muita responsabilidade a nossa. Nós vemos que a responsabilidade é grande. Palha não tem nada a ver com o trigo. O pão é feito do trigo e não da palha. Significa aquilo que é destituído de valor. Enquanto a palha não tem peso, o trigo pesa mais que a palha, nutre mais que a palha. Palha é ensino sem consistência, sem nutrientes, palavra fofa, mensagem que tem um lindo discurso, mas pouca mensagem de Deus. Mensagem sem Bíblia, como ovo sem sal. Palha não alimenta, pois não é trigo, mas trigo alimenta a ovelha que é cuidada pelo pastor.
Jeremias 23 e 28 diz que tem a palha com o trigo. Palha é o pasto velho, mensagem velha, sem renovação. Como já falei, obreiro sem leitura, as mesmas mensagens todo o tempo. Eu conheci um pregador que ele andou 2 anos e meio com a mesma carpeta de sermão. Era para frente e para trás. Para frente e para trás. O pastor José Leôncio convidou uma vez um pregador para um congresso. E o irmão que foi buscar ele no hotel, ele estava de um lado na cama de solteiro e a outra cama lá, cheia de sermões em cima. E ele pegou aqueles sermões, jogou para cima assim, disse, vou ver qual que eu prego. Aí pegou um e naquela noite pregou naquele sermão. Já ouvi pregadores também que pregam, isso aconteceu na nossa igreja. A gente convida, irmãos, diz a igreja que vem um servo de Deus pregar. Quando ele chega lá, ele diz, olha irmão, a mensagem que eu vou pregar, depois os irmãos compram aí no terraço. E a gente fica com o rosto no chão. Meu Deus do céu. Como é que a gente fica numa situação dessa? Mas isso é palha, irmãos. Passa. Não é? Passa. Se nós tivéssemos mais cuidado, irmãos. É isso. Às vezes as coisas ficam tão difíceis. Porque se está consagrando obreiro de qualquer jeito. De qualquer jeito. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente chega por aí e diz, o senhor quem é? Não, eu sou de tal cidade. Ok, irmão. E está fazendo, eu vivo viajando, pregando. Quer dizer, consagrou o cidadão para ser cigano. Quem vive para lá e para cá é cigano, né, irmão? Meu irmão, quando eu vejo a luz da Bíblia, que só se deve consagrar o obreiro quando a igreja precisa. Porque eu aprendi dos meus pais, ainda estou aprendendo, mas as lições que eles me deixaram é que a gente consagra o obreiro para a igreja, não é para mim. E se consagra quando a igreja precisa, está precisando, tem um homem de chamada, mas às vezes se está consagrando gente aí para vender livro, para vender CD, para vender DVD, para qualquer coisa, irmão, e quando chega só dá dor de cabeça e trabalho, não é verdade? Só dor de cabeça e trabalho. A gente procura ver, ele diz, nem sabe de onde veio, nem sabe para onde vai. Tem gente que assim, vive o Brasil para cima e para baixo, de onde você vem? Não sei, para onde vai? Tão pouco. Sem rumo, sem direção, sem saber de onde veio nem para onde vai, irmão. Fica aquela confusão assim e a coisa é difícil. É difícil, viu? Porque ele não presta conta a ninguém. O cidadão consagrou ele, mas soltou ele no mundo. Como cascavel, põe o ovo, depois que a cascavel nasce, vai-te embora, te vira. Vai morder os outros. Vai morder os outros. E chega por lá mordendo a gente. E vem pra cá mordendo também, irmão. Agora não tem responsabilidade, não cuida de rebanho, não sabe o que é ser pastor, é lobo, lobo não sabe quanto custa ovelha, irmão. Lobo quanto mais reparte, mais ele gosta, que ele quer ficar com um pedaço, mas o pastor geme, pastor chora, pastor passa noites acordada, gemendo pelo rebanho do Senhor. Mas eles não dão conta a ninguém. Compromete o nome da nossa denominação, do contexto nacional. Por que compromete, irmão? Porque quando esses elementos aparecem na igreja, na televisão, é a Assembleia de Deus que está ali. E aquela gente que não tem nada que ver, nem consagrou, nem pediu para consagrar, a gente sofre vergonha. Porque os incrédulos ficam dizendo, mas na Assembleia de Deus é assim, pastor. Eles encontram a gente e diz, quando nós, irmão, não temos nada que ver, mas consagra e vai saltando. É como quem gera filhos de forma irresponsável e solta pelo mundo para fazer baderna, para assaltar, não estou dizendo que os irmãos são isso, mas fica solto assim, não tem quem olhe eles, ficam soltos. O obreiro precisa ser apacentado também, irmãos.
Eu sou, pela misericórdia de Deus, coopero com a igreja como pastor presidente, mas eu tenho muitos velhos ali naquele estado que são meus pastores. E eles dizem a mim, nada, pastor. Eu digo, o senhor eu estou aprendendo e eu aprendi com o senhor. Eu posso ter mais responsabilidade, mas o senhor tem mais chão. O senhor tem mais know-how. Eu estou aí acompanhando, vendo como é que o senhor age. Irmãos, porque eu quero ser apacentada. A minha alma tem sede de ser apacentada também, irmão. Pastor tem que ser apacentado. Obreiro que não tem pastor, nem tem redil, nem tem rebanho, irmão, é lobo. Pregador de congresso, e seja o que for seminário, tem que ter pastor, tem que ter redil, tem que ser apacentado e tem que dar conta a alguém, porque se você não tiver, você é um aventureiro, não é obreiro. Não é obreiro. Fica pedindo a um e a outro. Olha, irmão, não fiquem com raiva de mim, mas eu estou falando do que a gente sofre, irmão. A gente sofre por aí, né? Chega um elemento e cheio de direito, é hotel de 5 estrelas, pede logo uma banca para botar no hall do templo para vender fita, DVD e CD. Meu pastor, o pastor José Amado, dizia assim, eu não conheço pastor sem igreja e igreja sem pastor. Pastor tem que ter igreja e igreja tem que ter pastor, não é? Alguém pode dizer, e os pastores que auxiliam? Tem igreja, ele está trabalhando com seu pastor, não é? Mas, meus irmãos, obreiro cigano é um problema. Pastor, por que o senhor chama de cigano? Porque eles são ciganos. Primeiro, vivem sem direção. Segundo, chega nas nossas igrejas, pastor, só faz querer adivinhar. Você que está de vermelho, adivinhão, irmão. É cigano, lê a mão dos outros. Lê a mão dos outros. Meu irmão, nós precisamos alimentar a igreja com a palavra e deixar de adivinhar a doença dos outros. Sim. Nós tivemos lá no Nordeste, não foi no estado de Pernambuco, mas foi um estado vizinho, onde o pastor também é muito cuidadoso. Mas essa gente chegou lá e começou a pregar. E aquele templo naquela cidade desse estado tem umas colunas no meio. E uma jovem senhora estava abraçada com a coluna, ouvindo o pregador. E de repente ele, cheio dos poderes dele, virou-se para ela e disse, irmã, senhora de marrom, Deus manda lhe dizer que vá em casa e peça perdão ao seu marido. A senhora desrespeitou o seu marido. A irmã saiu de trás da coluna assim e disse, sou eu, pastor? Disse, eu sou solteira, pastor. Eu sou solteira, pastor. Eu já disse, irmãos, em reunião geral ali em Recife, eu digo, quando vocês vêem esses pregadores por aí adivinhando, não venha para cá não. Não aprenda isso, porque esse negócio de adivinhar não. Fale a palavra. Fale a palavra. Esse negócio de adivinhar. E aqui tem uma irmã, tem uns que dizem assim, irmão, diz assim, Deus me está dizendo que tem várias irmãs grávidas aqui sentindo dores. Mas pelo amor de Deus, irmão, é querer ridicularizar da igreja. Qual é a mulher grávida, irmão, que não sente incômodo? Pelo amor de Deus, precisa ser médico para saber, meus irmãos. Tem uns que só cura da coluna, irmão. A especialidade o dom dele é só coluna. Manda o camarada fazer assim, irmão, assim. Tá curado. Com 2 dias o caba tá lá arrebentado. Vai pro hospital. Ele já foi embora, já levou o dinheiro, já vendeu as fitas e os DVD. É malandro, vive passeando para um lado e para o outro, não cuida de rebanho, não tem responsabilidade, deixa o atrapalho lá e o pastor é quem tem que desmanchar o que ele deixou. E a gente que vai se arrebentar e ferir os joelhos, irmãos, para resolver as broncas que ele deixa lá. É por isso que às vezes a gente só gosta de convidar pastor que dirige igreja.
Porque ele sabe o que é o peso, irmão. Uma vez eu convidei um companheiro, ele não dirigia a igreja, e chegou lá, deu uma asa aos profetas. Ah, você está sendo pisado pelo homem. Eu digo, meu Deus do céu, quando esse camarada sair, eu dar-lhe uma pisa aqui. Estou brincando, irmão. Mas o pastor José Leôncio botou ele para dirigir um campo. Eu digo, agora eu quero ver. Eu vou chamar ele de novo. Meus irmãos, quando chamei ele, mas ele só faltou matar os profetas no pau. Eu digo, agora, bichinho, agora tu tá vendo, agora tu tá vendo que é bom. Quando tu não dirigia, tá? Uma velhinha lá, eu falo um pouquinho de espanhol, pastor, que eu fui missionário 8 anos na Argentina. Irmãos, uma velhinha que tinha na Argentina, ela era muito fanática em profecia. Alguns pastores aqui, o pastor Jaime, que me substituiu lá, conheceu. Mas eu achei engraçado, e ela disse uma coisa. Ela disse assim, pastor José, que eu era conhecido como pastor José. Pastor José, você sabe quem mais sabe criar hijo? Você sabe quem é que mais sabe criar filho? Eu disse, não sei, irmã, o que quer dizer? Ela era tão cheia de confusão que eu não quis nem responder. Eu digo, o que é que a senhora quer dizer? Ela disse assim, é quem não tem. Sabe quem é que mais sabe ser pastor? É quem não dirige igreja, irmão. É quem ensinar todos para tem que ter amor, tem que ser assim. Aí você vai encontrar gente que... Eu digo sempre que o pastor não pode ser osso, né, irmão? Que aí o rebanho... Mas também não pode ser filé mignon, tem que ser costela, né, irmão? Amém, irmãos? A segurar, na hora que entra o bode, a gente segura ele. Amém, irmãos? Graças a Deus, meus irmãos, que chegou a minha hora. Deus abençoe meu pastor, pastor Wellington, e abençoe os amados irmãos, né? Não pensem que eu quis exortar vocês, foi compartilhar o pensamento que veio ao meu coração e que tem me preocupado. Deus abençoe. As principais notícias do meio assembleano e evangélico nacional, você encontra aqui. Se você já é inscrito em nosso canal, agradecemos o carinho da sua inscrição. Se você ainda não é, inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber os vídeos em primeira mão. Estamos também no Instagram, com as principais notícias do dia e conteúdos para edificar a sua fé em Cristo Jesus. Deus te abençoe.